Fala, meus amigos! Estamos aqui, ó. Cafezinho para mais uma resenha, para mais um podcast desse canal. Podcast Audaz e hoje com uma honra internacional. A gente chegou nesse nível. Mais uma vez, já teve Angola, agora diretamente da Austrália, meu irmão, meu parceiro, João Victor Ortiz. Amém, meu irmão. Glória a Deus, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. Vamos pra cima, vamos falar de Jesus, irmão. Que isso, irmão. Que honra te receber aqui, mano. Obrigado por me receber, mano. Tô aqui do lado de Pirituba, aqui, né? Diretamente de Pirituba. Pirituba City. Glória a Deus, cheguei nessa terra. Pra quem não conhece ainda, esse aqui é meu parceiro, um amigo que a gente fez na Austrália lá. Caminhamos junto nesses anos de Austrália que a gente passou por lá. E aí ele tá aqui pelo Brasil, visitando a família, tendo um tempo aí de processo de Deus também, né? Sim, muito importante. Acabou de chegar da Greenhouse. Sim, estava na Dunamis Farm, Greenhouse, foi uma bênção também. E agora aqui, descansando, né? Descansando porque daqui a pouco vai voltar pra mais. Descansando, eu vou voltar a trabalhar. É. Bom demais. O João, ele hoje tá na Jocum, né? Eu ia falar em inglês, né? É. Tá ligado? Quando eu tô com você, o inglês já vem fluente, moleque. Isso daí, Jocum. Então ele Mas trabalha... é Jocumeiro. Ele trabalha na Jocum lá em Sydney. Já tá 2 anos, né? 2 anos já lá, Pouco mano. mais de 2 anos já nessa missão aí. Então o Senhor tem feito muito através da vida desse cara. E aqui a gente vai compartilhar um pouquinho, né, do que o Senhor tá fazendo. Amém, irmão. Mas eu queria começar, para quem aí não te conhece, trazer esse contexto. De onde saiu esse João missionário aí, da onde que começou essa parada. Explica aí um pouquinho pra galera. Sim, mano. Então, irmão, tudo começou na Austrália, mano. Na Austrália, eu me converti na Austrália. Me converti lá na igreja que a gente se conheceu e, cara, aí foi uma bênção. Tudo que aconteceu foi uma bênção e o jeito que o Senhor realmente tocou no meu coração. Então, assim, a minha conversão ela foi muito radical. E eu lembro que desde o começo da minha conversão, eu acho que o Senhor já me apontava para esse lugar de alguma forma. Sim. Então, passava meses, passava anos... E eu acho que essa curiosidade e essa vontade de fazer missão, ela sempre estava ali no meu coração. Porém, eu via isso como uma coisa muito distante, era muito fora da minha realidade. Eu também não conhecia muitas pessoas que estavam envolvidas com missão. Então, era uma coisa que estava muito perto do meu coração, mas eu acho que estava muito longe da minha realidade, né? Sim. Então, até que nós fomos juntos, eu, você, a Gabs e mais alguns amigos lá da Austrália. A gente foi no acampamento da Jocum, né? 10 dias, que né? Foram 10 dias na Jocum, a gente passou 10 dias lá e, cara, foi um tempo muito bom e muito importante, eu acho que pra todos nós, mano. Eu acho que... Todo mundo foi impactado de alguma forma. Todo mundo, mano. Se você pega todas as pessoas que fizeram aquele acampamento de 10 dias, mano, você pega essas pessoas depois de um pouco mais de 2 anos, você vê que realmente, mano, a nossa vida mudou. Realmente foi um divisor de águas, assim... pessoalmente, ministerialmente. Sim. E, cara, foi uma bênção. Então, assim, eu acho que foi lá onde tudo começou, mano. Foi lá onde realmente aquilo que tinha no meu coração já de missão, ele começou a virar uma realidade. Ele começou a ficar perto, assim, no sentido prático. Então, porque ali eu já sabia por onde começar, como começar. Então, assim, eu já tinha vontade. Eu já tinha um desejo no meu coração, que o Senhor já estava gerando aquilo no meu coração. Eu já tinha palavras em relação a isso. E a única coisa que eu precisava era, cara, como que eu vou fazer isso e onde? Sim. Então, eu acho que foi ali onde meio que tudo começou. Durante aqueles 10 dias, realmente o Senhor trabalhou muito no meu coração. Ele me apontou, me dando confirmações, me dando palavras e realmente mostrando que era isso que Ele queria pra mim. E depois que eu voltei ali do acampamento, realmente eu tive um tempo de processamento e um tempo de realmente gerar tudo aquilo com preparo, gerar com os meus líderes, né? Trazer aquilo pra minha igreja local e realmente amadurecer isso com eles. Então, acho que a partir dali a gente começou a orar junto, a gente começou a entender que realmente era um propósito de Deus pra minha vida, para que eu fosse estudar na Jocum. E eu dei esse passo de fé. Nessa época eu já tava na Austrália, já fazia talvez uns 6 anos. 6 para 7 anos, né? Já tava uns 6, 7 anos na Austrália quando eu decidi ir pra missão, então eu já tinha
o meu trabalho, eu já tinha a minha vida estabilizada. E era uma vida boa, né? E era uma vida boa, eu não ganhava mal, eu ganhava bem. Eu conseguia, cara, pagar minhas contas, salvar dinheiro, eu conseguia, cara, viajar cara, tava planejando pra realmente ficar na Austrália pro resto da minha vida e fazer a minha vida lá. Então, no auge dos meus 20 e poucos anos, a história mudou e o Senhor me chamou e, cara, glória a Deus por isso. Realmente eu fico muito feliz que o Senhor tem realmente me escolhido e me chamado pra essa missão. E hoje tô lá, irmão, fazendo parte da Jocum. Já tenho 2 anos e eu posso falar que foi a melhor decisão, mano, que eu tomei. Cara, desses dois últimos anos, bastante coisa tem acontecido. Realmente não é fácil, não é uma vida fácil, mas é muito bom a gente viver nesse lugar de dependência do Senhor e realmente vivendo o que o Senhor tem chamado a gente pra fazer, né? Então, acho que é o melhor lugar, é o lugar mais seguro pra estar também, mano. Sim. É muito louco porque as pessoas, de uma certa forma, têm a visão pra uma vida missionária fora do Brasil, como se fosse Europa e Austrália, esses países mais primeiro mundo, como se fosse algo mais fácil. Sim. E você é um cara que começou já numa missão lá na Austrália. Sim. Eu queria que, primeiramente, você trouxesse essa importância. Você é um cara que, pô, já foi pra Europa, conhece, já fez missão ali por perto, já foi pra África. Sim. Eu queria que você trouxesse essa importância também da realidade missionária em países de primeiro mundo também, Sim. tá ligado? Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Cara, eu acho que eu já fiz missão em alguns países e entre esses países, vamos colocar aí que talvez 30% dos países que eu fiz missão foi país de primeiro mundo. Eu acho que a necessidade do país de primeiro mundo, mano, na maioria das vezes é a mesma. É a mesma. Então vamos trazer para uma realidade da Austrália, mano. Pô, a Austrália é um país de primeiro mundo, então a gente entende que no sentido segurança, que no sentido violência, que no sentido financeiro, talvez ele não seja o problema primário ali do país. Sim. Né? Pelo fato das pessoas elas terem tudo. Então, quando a pessoa ela já tem tudo em relação a conforto, automaticamente a estratégia do inimigo é o quê? Você já tem tudo, você não precisa de nada. Você é autossuficiente. Então você é autossuficiente, você já tem o que você precisa, então você não precisa de um Deus. Então isso gera no coração das pessoas uma incredulidade muito grande, né? Porque você não precisa de Deus para conquistar nada, porque você consegue e você de fato você já conquistou de alguma forma. Porque você tem uma vida estabilizada, você tem segurança, então qual que são os motivos para você precisar de Deus, né? Então, ainda mais na Austrália a gente vê muito isso, que cara, as pessoas elas têm tudo, mas quando elas olham para dentro delas, elas não têm nada. Então o índice de ansiedade, de depressão, de suicídio, problemas mentais, ele é muito mais alto do que um país de terceiro mundo. Então se você vai num país de terceiro mundo, lá no meio da África, é quase impossível você encontrar alguém que vai ter ansiedade, que vai ter depressão, que vai ter síndrome do pânico. Então os problemas são outros. Então assim, é muito importante. É muito importante porque às vezes a gente ignora fazer missão em países de primeiro mundo, países que já tá desenvolvido, pelo fato de, eles já terem alguma coisa. Mas o principal eles não têm. Sim. Eles não têm, que é Jesus. É Jesus. Então o inimigo ele tá usando as estratégias diferentes em cada país. Então é só uma estratégia diferente que ele usa para afetar a população de países de primeiro mundo. Sim. Então, e a gente precisa saber realmente da necessidade do país e a gente, cara, ir lutar contra isso, mano. E é muito importante, mano. Também já citando, né? Você fez missão em alguns países da África, né? Você começou aí faz 2 anos já fazendo missão, então você rodou alguns países da África, acabou de voltar agora de Gana. Sim. Eu queria que você também trouxesse a importância desses lugares, né? Sim. Porque a gente tava trocando uma ideia hoje mais cedo, né? E você falou, mano, de povoados ali que, mano, porra, até pra comida é uma parada escassa, né? E hoje, mano, você tendo já mais essa visão de dentro, tendo esse contexto mais de dentro, assim, ter passado, ter convivido, como que você vê hoje a missão até pra esses lugares, assim, mais carentes,
como que você vê e o que você, sei lá, traria de uma solução ou uma preocupação sobre isso? Sim. Cara, eu acho que tudo começa, mano, a missão, assim, eu acho que ela, independente de se for de país de primeiro mundo, ou de terceiro mundo, ou independente do país que for, eu acho que tudo vai começar, né, na compaixão. Eu acho que o Senhor, ele tem trabalhado muito isso no meu coração e ele tem me mostrado muito isso na questão missional, né, que é realmente o que movia Jesus era a compaixão, mano. Sim. Então, quando Jesus ele enxergava uma necessidade, ele sentia compaixão e aquilo movia ele. Então, cara, esses países de terceiro mundo, foi como eu falei, né? O país de primeiro mundo ele tem uma necessidade e o país de terceiro mundo ele vai ter outra necessidade. E essa necessidade deles precisa doer no nosso coração. Doer no nosso coração. Então, cara, como a gente conversou hoje à tarde, né? Quando eu comentei com vocês realmente sobre povoados, né? Então, a gente precisa enxergar isso, cara, como Jesus enxerga mesmo. E a gente precisa, cara, não só realmente saber que aquilo tá existindo, mas que a gente precisa tomar uma atitude, mano. A gente precisa fazer alguma coisa, mano. Porque, cara, a gente só saber e a gente, cara, não entrar num lugar nem de intercessão é muito difícil. Então, cara, é complexo, tem muita coisa acontecendo e realmente, quando eu vi com os meus olhos, meu irmão, que realmente existe pessoas vivendo em situações precárias, que não tem nada pra comer mesmo, e eu me deparei com aquilo, e realmente me gerou um, como é que eu posso dizer assim, uma urgência no meu coração, assim, mano. Sim. De, cara, realmente o evangelho ele precisa ser pregado, o evangelho ele precisa ser... Porque pessoas aqui, elas só não aceitaram Jesus ainda, e elas só não entraram num lugar de esperança, porque não veio ninguém aqui pregar antes, mano. Então eu cheguei em lugares, meu irmão, que ninguém nunca passou lá. Ninguém nunca pisou, e, cara, era uma alegria no meu coração de chegar lá e falar, cara, Jesus te encontrou. Jesus te encontrou, e você vê assim que cara... Animal. A pessoa, ela olhar e falar, cara, no meio desse buraco que eu tô aqui, no meio do nada, cara, Jesus me encontrou aqui por um cara que morava na Austrália, que é brasileiro, que não tem nada a ver com o contexto aqui, ele decidiu falar assim pra Jesus, e agora hoje ele tá aqui, ele tá participando de um trabalho social que tá trazendo comida física pra gente, mas ele veio com uma palavra também de esperança, ele veio, ele orou pra gente. Pessoas aqui no vilarejo, eles foram curadas, eles puderam ver realmente a manifestação do poder de Deus, do poder de Jesus, que Jesus é um Deus que cura, que é um Deus que lava, que é um Deus que perdoa. Porque por mais que eles não tenham essa questão, né, religiosa, mas eles conseguem reconhecer a natureza pecaminosa deles. Sim. Então, quando você apresenta Jesus e quando você apresenta que, cara, que Jesus ele perdoa os seus pecados, todo mundo tem a consciência. Eu nunca fui num lugar que a pessoa ela não tinha a consciência do pecado dela e de quão ela era ruim se ela não tivesse um ser superior pra ajudar ela, entendeu? Sim. Ainda mais nesses lugares assim, eles têm essa natureza pecaminosa e eles sabem que eles precisam de ajuda e que eles precisam de um Deus que vai nos salvar, que vai nos dar um conforto, que vai tirar tudo aquilo que não é dele e do nosso coração. E a gente, cara, precisa ir pra esses lugares, mano. A gente precisa ir pra esses lugares, a gente ir, o nosso corpo físico ir mesmo, a gente precisa enviar pessoas, a gente precisa encorajar as pessoas que estão indo, a gente precisa orar pelas pessoas que estão lá. Mano, sustentar as pessoas, não só, cara, quando, né, o missionário ele tá precisando de recursos, não só olhar e, cara, vou orar, mas sim tentar fazer parte daquilo, do movimento, de realmente enviar pessoas que têm esse chamado, mano. Sim. Então, hoje, mano, realmente, assim, o que eu tenho feito na minha parte, assim, pra mudar isso é realmente falando cada vez mais do evangelho pras pessoas e, cara, tentando ativar, treinando pessoas pra ir pra esses lugares, tá intercedendo por esses lugares e, cara, realmente indo, mano. E é muito louco porque isso aí é literalmente você vê a graça de Deus, né, mano? Mano. Porque a pessoa que tá ali numa situação dessa, ela sabe que não tem por que você tá ali. Tipo assim, ela sabe que talvez você não tá ganhando nada por estar ali. Muito pelo contrário, talvez você, investiu dinheiro, investiu tempo e tal. Sim. E não tem nada mais satisfatório pra uma pessoa ver que ela tá sendo amada, mano. E eu acho que essa é a real, aquela manifestação dos filhos de Deus, né? Fazer algo simplesmente por amor, mano.
por você falar assim, pô, eu amo essa pessoa aí, mano, porque Jesus ama ela. Porque se a gente não tem esses olhos pra isso, se a gente não olha dessa forma, a gente, de uma certa forma, não tá com os olhos de Jesus pra parada, porque é muito fácil a gente ficar no nosso conforto e, pô, de domingo na igreja, e Sim. no pequeno grupo ali, Sim. com a nossa galera, amar as pessoas que a gente conhece, aí tem dificuldade, como você já fala, não quero muito convívio com essa aqui, porque já tá mais difícil. Mas você ir pra esse lugar de você, se colocar vulnerável, né, mano? A uma situação que você não sabe o que você vai passar, você não sabe o que você vai encontrar, mas mesmo assim você põe os olhos de tipo assim, o Senhor ama essas pessoas, tá ligado? O Senhor deseja encontrar essas pessoas, né? E o quanto é importante, né, mano, as pessoas responderem aquilo que o Senhor tá chamando elas pra fazer, porque de verdade, mano, se você não tivesse respondido isso pro Senhor, bom, você não ia ter vivido o que você viveu nesses 2 anos. É verdade, mano. É verdade, mano. Que loucura, né, mano? Mano, é o nosso sim, né, mano? É o poder da obediência, né, mano? Mano. É o Senhor, ele não precisa de nada, mano. Ele só precisa do nosso sim, mano. Ele só precisa do nosso sim. E essa parada que você falou é realmente você... Hoje em dia eu sei muito mais o que é a graça de Deus, né? Como você falou sobre a graça. Cara, a graça de Deus, ela realmente encontrando essas pessoas. E a gente chega lá naquele lugar com pastores, com líderes, com missionários. E aí quando a gente vê pessoas entregando coração para Jesus e pessoas realmente, cara, não, vocês vieram aqui, eu entendi, né? Por mais que a pessoa nunca ouviu falar de Jesus, mas, cara, você vê o poder de Deus, realmente o Espírito Santo mostrando, convencendo que realmente ele é Deus. Sim. E realmente a graça dele, ele igualando todo mundo. Ele igualando os líderes, os missionários, então todo mundo aqui foi alcançado pela minha graça. Porque nesse lugar você entende isso, né? Mano, você entende, mano. Você entende que, cara... Você fala, mano, quem sou eu, né, mano? Fala, mano, olha a graça do Senhor, onde ela chega. Onde ela chega. Ela chegou em mim. Sim. Por mais que eu achava que o mais buraco que eu estivesse, cara, a graça do Senhor, ela me encontrou. E agora a graça do Senhor, ela encontra pessoas, irmão, aonde ninguém nunca pisou, mano. Aonde ninguém nunca pisou, o Senhor realmente muda vidas. Ele, cara, ele trocou a direção da minha vida, ele trocou a direção das pessoas do meu time. Ele falou, não, agora por causa da minha graça, porque a minha graça te encontrou, agora a minha graça precisa encontrar outras pessoas. Então você vai nesse lugar X, aonde ninguém nunca pisou, porque a minha graça precisa chegar nesse lugar. Que loucura. Então é o sim, mano. Eu só falei sim naquele momento de que eu entendi que realmente, cara, o Senhor ele tava me apontando pra essa missão. E eu falei, eu vou e eu vou ser obediente porque Deus tem colocado no meu coração. Eu vou fazer esse sacrifício que seja de tempo, de carreira, financeiro, e eu vou abraçar o que o Senhor tem pra mim. E hoje, cara, graças a Deus, assim, por mais que, né, eu sempre falo, cara, não é fácil você estar em lugares que você não tá acostumado, é difícil você ver essas situações de pessoas vivendo em pobrezas, em situações de problemas, pobrezas extremas. Sim. É difícil, o nosso coração dói, tá ligado? Mas é uma realidade, mano. É uma realidade que a gente precisa estar realmente indo e realmente trazendo a esperança de Deus pra aquelas pessoas, porque é o que eles precisam, mano. Sim. Eles precisam de Deus, mano. É uma parada que eu quero que você traga a prática, assim, pra galera que tá assistindo a gente, porque eu conheço sua história, sei como que foi pra você, mas talvez muitas pessoas que estão assistindo não saibam disso, né, de como que foi. Porque não é fácil, né, mano, como você disse, não é fácil, mas é um lugar de obediência. Mas eu queria que você fosse, tipo assim, falasse de uma parada mais prática, porque a galera vai muito pra parada espiritual, mística, assim, do Senhor falar, mas eu queria que você fosse pra uma parada mais prática, assim, de responder isso, tá ligado? Responder aquilo que o Senhor tá chamando, o Senhor tá chamando pra uma missão, tipo, como que foi pra você essa resposta, tipo, abandonar trampo, abandonar, tipo, a vida que você tava construindo ali pra, mano, viver isso, viver essa parada, tipo, como que foi pra você, sua experiência e coisas práticas de se fazer pra responder isso. Sim. Então, irmão, como eu falei antes, eu acho que essa questão da missão, ela já era uma coisa que ela sempre chamou a atenção dos meus olhos, mas eu acho que com isso, eu acho que todo cristão,
Todo cristão, eu Se acho não que... tá errado. Cara, se você não tem o coração por missões, e se você não tá orando por missões, e se você, cara, não tem esse coração e fala, cara, não, missão é uma bênção, a gente entendeu alguma coisa errada. Então eu acho que era uma coisa um pouco natural, já, por eu ser cristão e, cara, por eu entender a necessidade da missão no mundo. Mas ao mesmo tempo eu comecei a ver isso de uma forma muito pessoal, mano. Muito pessoal. E eu acho que, cara, o Senhor, ele me levou realmente... Eu passei por processos antes, né? Do que, mano? De fé, de crescer em fé, de crescer realmente em obediência, de crescer em maturidade, de realmente entender o que é um missionário, né? E eu acho que, cara, no meio de todo esse processo, né, ou depois do meu sim, eu vi muitas coisas que o Senhor tratou no meu coração antes. Então tinha muitas coisas pequenas, porém que exigia aqui um passo de fé. E, cara, eu tava sofrendo ali pra dar um passo de fé muito pequeno. Então, se eu não desse aquele primeiro passo, eu nunca ia chegar nos outros, mano. Eu nunca ia chegar e abandonar, né, o que eu tinha, que eu ia abandonar a minha vida. Então, realmente, cara, eu tá ali entendendo realmente o que era ser um missionário, né? Aprendi o que é um missionário e ali realmente ir step by step, mano. Degrau por degrau. Sim. E, cara, o Senhor pediu isso, pequeno, eu vou ser fiel, eu vou obedecer. Então, pequenos passos, mano, o ordinário, na vida, você ser realmente, mano, fiel ali no pouco, todos os dias na sua rotina. Então, eu acho que o Senhor fez muito isso no meu coração, mano. Até que, cara, eu lembro que quando eu tava lá no Mission Camp, mano, eu tava com algumas dificuldades, mano, de ouvir a voz de Deus, mano. Eu lembro que era uma época assim, que eu tava... Chegou uma época da minha vida que eu ouvia, que eu sentia que eu tava sentindo direções de Deus, e depois de um tempo eu parei de ouvir essas direções e eu fiquei um pouco perdido. Então eu cheguei lá no Mission Camp meio assim, e tipo, cara, eu não sei, eu não sinto mais Deus, eu entrei muito naquela questão de sentir. E eu senti que naquele momento, assim, o Senhor, ele tava me levando pra esse lugar, assim, de silêncio, dele me mostrar realmente de silêncio, porque realmente quando ele tava falando comigo, quando ele tava me dando as direções, eu não estava fazendo, entendeu? Então, aí, tipo, como o Senhor vai te dar mais coisas, você não tá respondendo isso aqui. Se você não tá respondendo, então, naquele momento, quando eu pedi pra Deus, eu falei, Deus, eu quero sentir mais a tua presença, eu quero estar com você, eu preciso das suas direções, por mais que que minha vida, ela tá acontecendo, mas eu sinto que eu tô fazendo muito tudo pelo meu braço, parece que eu não tô fazendo as coisas com o Senhor, e foi aí que ele começou a me mostrar e colocar no meu coração em relação a isso, de tipo, quando eu falar com você, você precisa me obedecer. Então o meu problema ali não era ouvir a voz de Deus. Deus, ele falava comigo, eu sentia a presença ali, eu sentia quando Deus estava me direcionando, mas o meu problema era a fé. Então eu precisava o quê? Eu precisava crescer em fé. E fé é um músculo que você vai crescendo. Vai exercitando. Vai exercitando e você vai crescendo ele aos poucos, mano. Até, cara, chegar ao ponto, assim, de eu realmente entender que era um passo de obediência. E vai chegar um tempo que você vai ter que fazer isso de uma forma radical. Mas a gente também precisa fazer isso de uma forma bíblica. Então a gente precisa realmente gerar com pessoas, a gente precisa gerar com os nossos líderes. O missionário, ele é enviado, mano. Ele o missionário não acredita que o missionário ele se auto-envia. Eu tô indo, hein? Eu tô indo, falou, não quero nem saber. Então eu acho que existe uma responsabilidade, a Bíblia nos ensina, né, mano, como missionário ele vai pro campo missionário. Eu acho que a gente precisa entender isso da melhor forma. E até por estar numa cobertura espiritual. Uma cobertura, né, espiritual. Porque, é muito importante. Às vezes você vai pra missão, lógico que a base ali, o lugar que você estiver junto ali na missão, vai te fortalecer e tal. Mas, pô, uma hora você vai voltar pra algum lugar, né? Tipo assim, uma hora você vai ter que voltar, você vai ter que fazer alguma outra coisa, se você não partir pra outra missão e tal. Sim. Mas eu acho que isso é muito importante mesmo, né? Porque não tem como a gente fazer nada sozinho, né? Não, mano. Por mais que, sei lá, as pessoas não vão conseguir te ajudar financeiramente, uma parada assim, mas talvez as pessoas consigam te ajudar em oração, em gerando aquilo em oração, te cobrindo em oração. Isso é muito importante na vida do missionário, né, mano? Com certeza, mano. Tipo, o dia a dia do missionário, mano, né? Eu creio
pelo que você já compartilhou comigo, não é um dia a dia fácil, né, mano? Sim. Porque, pô, se pra gente que tem uma vida, uma rotina, trabalho e tal, já tem pensamentos na nossa cabeça que vem, às vezes, tipo, tentando atrapalhar ali, alguma coisa assim, pro missionário eu acho que tem até um pouquinho a mais, né? Porque você tá ali, mano, completamente naquilo, né? Então, tipo, pô, a mentalidade tem que ser uma parada bem estratégica, né, mano? Na vida do missionário, né, mano? Com certeza, mano. Mano, eu acho que existe mil e uma dificuldades, mas essa questão da gente ter uma cobertura espiritual, mano, a gente ter realmente pessoas que a gente pode contar, né? Não só... Às vezes, eu já passei em momentos, mano, na missão que o último problema, ele era o financeiro, mano, tá ligado? Então, você pode ter certeza que na maioria das vezes eu preciso realmente de uma cobertura espiritual. Eu preciso de uns irmãos que, mano, vai me relembrar, irmão, realmente, cara, do meu propósito, que vai me relembrar realmente das palavras que o Senhor, mano, derramou sobre a minha vida, né? Eles fazem eu ir para aquele lugar e revisitar tudo que o Senhor tem falado e me encorajado. E, cara, eu acho que também o poder do testemunho, ele é muito forte, mano. Então, assim, você ser enviado, você estar debaixo de uma cobertura espiritual, você realmente estar prestando contas. Sim. É muito importante, cara, você ir, mas você voltar e você prestar conta de tudo aquilo que aconteceu, e de você contar realmente testemunho daquilo que Deus ele tem feito no mundo, e você, cara, voltar, e você equipar aquele lugar, e você passar uma visão missionária pro lugar da onde você saiu. Então eu acredito que são pequenas coisas que realmente tem uma unção debaixo disso, que a gente precisa ser responsável, mano. Ser responsável, a gente precisa gerar elas, mano. A gente precisa gerar elas, mas vai chegar um momento também que o Senhor ele vai te colocar num cantinho e você vai ter que tomar uma atitude radical, mano. Então vai ter são várias coisinhas que você vai gerar com o tempo, que você vai entendendo e vai crescendo em maturidade, mas eu acho que vai chegar um tempo que o Senhor ele vai te colocar num lugar onde ele vai falar, pronto, eu já falei o que você precisa fazer, agora é com você. Agora você vai ter que tomar atitude. Eu acho que essa é a parte mais gostosa. Por mais que ela dá medo, mas assim, mano, eu acho que todas as vezes eu só sabia, eu só soube se era Deus mesmo que tava falando comigo só depois que eu dei o passo, mano. Eu acho que nunca foi antes, tá ligado? Então, pô, como que eu sei que Deus me chamou pra ser um missionário? Eu fui e eu vi, tá ligado? Eu senti no meu coração e eu falei, cara, eu preciso ir. E eu cheguei lá e eu vi que, cara, realmente assim, Deus tinha um propósito na minha vida. Eu acho que com tudo é assim, mano. Sim. Pelo menos comigo, ele me aponta o lugar, ele me aponta aquela porta e fala, agora você vai lá e abre a porta e você vai ver o que tem lá. Entendeu? Então... Tem a sua parte nisso, né? Tem a nossa parte, mano. E é maravilhoso, mano. É um lugar que a gente depende de Deus. É um lugar onde Deus nos trata, nos cura e nos mostra onde realmente precisa, mano, crescer. Porque eu falo, nossa, a gente pensa assim, a gente fala, nossa, mano, eu dei um passo de fé pra ir pra primeira missão de 6 meses. E aí, tipo, hoje eu olho, tipo, pra trás e falo, nossa, isso não foi nada, né, mano? Pô, de tudo que, cara, que eu tenho vivido hoje, de todas as renúncias que eu fiz depois desses 6 meses desse curso, foram maiores. Mas por quê, mano? Porque... Teve um primeiro passo. Teve um primeiro passo, tá ligado? Então, tipo, pô, a galera vem, queria fazer esse curso de 6 meses, mas nossa, 6 meses. Eu olho e falo, nossa, mano, de boa. Depois você passa 6 meses, você vai ver que o bagulho é muito mais... É muito pior, a renúncia que você vai ter que fazer depois, ela é muito pior, você vai renunciar muito mais, não seja pior, melhor, mas você vai renunciar muito mais, vai o Senhor te chama. Mais, né? Vai te exigindo muito mais passo de fé, tá ligado, mano? Então assim, mano, mas se você falasse pra mim... Antes do curso, pra mim, era uma renúncia, cara. Eu tava renunciando realmente a minha vida, tá ligado? Porque esse é o sentimento, Porque esse é o sentimento. Eu acho que a gente não pode sair desse lugar, mano. Sim. A gente tem que estar num lugar realmente, mano, de dependência, mano. Eu acho muito louco isso, mano, que você falou. Porque o Senhor, ele não vai confiar a gente em algo gigantesco, sendo que a gente ainda não abriu mão de algo pequeno, de mano. Algo pequeno, não tem como, mano. Porque, tipo, às vezes você tá falando assim, tipo, pô, mano, mas sei lá... abrir mão desse trabalho aqui, sei lá, sair da área de CLT para ser empreendedor, e às vezes a gente não consegue fazer nem isso, porque a gente vai viver uma dependência que já não é nossa. Sim. Já é uma parada que você fala assim,
não tô recebendo uma parada fixa, tô agindo por conta. Sim. Mas aí o Senhor tem que abençoar. Mas aí Sim. quando a gente entra nesse lugar, já é uma parada de tipo assim... E eu acho que tudo volta pra aquele lugar de você saber que Deus tá com você, né? Sim, mano. Você confiar mesmo, assim, porque eu acho que a fé é isso, né, mano? Você confiar literalmente que Deus tá agindo em todas as áreas das nossas vidas. Seja em relacionamento, seja em trabalho, Com seja certeza, em estudo. mano, com Porque certeza. quando a gente vai confiando no Senhor e a gente vai abrindo mão, né? Tipo, falando assim, Senhor, é sua vontade, então se o Senhor fizer, amém. Se não fizer, amém também. Sim. E eu vou seguindo, mas Sim. escutando a voz do Senhor, né, mano? Escutando, vendo aquilo que Ele quer pra nossa vida, porque às vezes também nessa de tomar decisão a gente vai muito na emoção de eu quero fazer isso aqui, vai dar certo e tal. Aquele pessoa fez, eu vou fazer. E a gente não tá escutando a voz do Senhor, né, mano? Mano, é verdade, mano. Nessa caminhada sua, o quão importante foi esse relacionamento e escutar a voz de Deus? E o que você pode trazer aí de um testemunho disso, mano? Mano, eu acho que essa questão de ouvir a voz de Deus, mano, ela realmente é construída no pequeno, mano. É no diário ali, mano. É no nosso devocional, é no nosso relacionamento diário com Deus, mano. Sim. Então, Deus, eu acho que Ele me ensinou isso, mano, de uma forma muito, muito gentil, assim. O jeito que Ele queria realmente falar comigo e a importância. Então, eu acho que eu sempre dei muito valor pra isso, mano. Então, eu acho que é o principal pra mim. E eu acho que eu sempre preciso voltar, mano, pra esse lugar e dar realmente a seriedade disso e falar, cara, eu realmente preciso do meu relacionamento com o Senhor antes de qualquer coisa, mano. Eu preciso ter a minha vida devocional, eu preciso ter o relacionamento de Deus diário, mas que o Senhor Ele me ensinou durante a minha caminhada é que Ele quer falar comigo o tempo inteiro, mano. Ele quer falar comigo nos pequenos detalhes, tá ligado? Ele quer andar comigo na rua e Ele quer me mostrar pequenas coisas que acontecem. Ele quer que o cara admire a criação. Sim. Ele quer que eu me conecte com pessoas e eu preciso estar ouvindo Deus nesses pequenos detalhes, mano. Lendo a minha Bíblia, a primeira coisa é o jeito que Deus fala com a gente. O principal é a palavra de Deus ali também. Então, cara, eu acho que assim, quando a gente tá ouvindo a voz de Deus, aquela voz que, cara, você acordou e você orou e você leu a palavra de Deus e você realmente, cara, meditou naquilo, e você tá andando na sua rua, você tá andando na rua, você tá trabalhando e você tá ali cultivando aquilo, na hora que Deus ele falar alguma coisa muito grande, você vai saber que é a voz de Deus. Sabe, né? Por quê, mano? Porque você ouviu a voz de Deus de manhã, irmão. Você ouviu a voz, tava ali, você tava regando, você sabe a voz de Deus. Ela não é confusa, Então eu acho que, cara, quando todas as vezes que eu me encontrei nesse lugar de eu não estar ouvindo a voz de Deus, no simples, eu não estar ali, cara, regando todos os dias, todas as vezes que vinha realmente, sei lá, alguém entregava uma palavra pra mim, cara, vamos dar um exemplo, não que isso tenha acontecido, mas, você vai pra Europa, ou você vai pra China, cara, é uma coisa muito doida. Então eu entendia que o quê? Quando aquilo vinha, gerava uma ansiedade muito grande no meu coração. E eu ficava confuso, eu falava, nossa, foi Deus, não foi? É profeta, não é? E eu ficava com aquele negócio martelando na minha cabeça. E hoje eu entendi que, cara, eu não preciso de ficar com esse sentimento no meu coração. Sim. Então quando vinha uma palavra assim, que exige um passo de fé muito grande, cara, eu sei que é a voz de Deus. E o Senhor alinha nosso coração. Ele alinha o né? nosso coração, eu já sei. Pô, eu tô lendo a minha Bíblia todos os dias, eu tô fazendo eu tô com meu relacionamento com Deus todos os dias. Eu tô agindo, eu tô sendo fiel no pouco aqui com tudo que Deus tem me pedido. Então, assim, na hora que chegar uma palavra, que o Deus colocar alguma coisa no meu coração, algum direcionamento que eu preciso fazer, eu vou saber que é Ele. Sim. Vai exigir um passo de fé no momento, talvez, vai gerar uma adrenalina no meu coração, vai ser o desconhecido, o medo do desconhecido, ele é sempre muito grande, mas uma coisa eu sei, mano, Deus falou, mano. Então eu caminho nesse lugar, mano. Sim. Eu tento caminhar nesse lugar de, cara, não, Deus tá me falando isso, mano. Sim. Deus, ele tá me falando isso porque, cara, eu conheço a voz dele, eu tenho, cara, regado isso aí diariamente no meu secreto, e eu tenho, cara, realmente buscado entender realmente a voz de Deus, e, cara, não, eu tô sentindo que Deus falou comigo, e aí eu vou, mano. Então eu acho que é isso, mano. Eu acho que é você realmente cair na consciência, assim, de, cara, não, será que eu tô ouvindo a voz de Deus mesmo? Será, mano? Sim. Tipo, tá, mano.
é isso. É a voz de Deus. Então é uma conversa muito sincera com nós mesmos, mano. De, pô, eu tô lendo minha Bíblia todos os dias, Tô mano. buscando. Eu tô buscando, eu tô orando, eu tô adorando o Senhor, mano. Então, cara, não. É a voz de Deus, mano. Deus, ele é Porque fiel. o Senhor nunca vai levar a gente pra um lugar onde nós em oração não buscamos, Não né? buscamos, mano. Não. Porque o Senhor não vai dar algo maior daquilo que a gente tá buscando em oração primeiro. Porque às vezes a gente pode receber algo grande do Senhor, claro, mas antes você vai ter uma busca pelo Senhor. Sim, mano, pra com alcançar certeza. alguma coisa. Com Não tem certeza. como, mano. A gente fala de vários assuntos, vários aspectos, mas o final das contas, o relacionamento com Deus Ele é o é inegociável, É mano. negociável, mano. Não tem como, porque ó, no último podcast que a gente fez com o nosso irmão Zeferino da Angola, foi pra esse lugar também. Porque ele contando ali de como a gente precisa prestar atenção nas mensagens que são pregadas, de falsos ensinos, essas coisas assim. Sim. O final das contas se a gente estiver lendo a Bíblia e buscando o Senhor, a gente não é enganado, mano. Não é, mano. E eu acho que isso que mais afeta hoje a igreja em geral, os filhos de Deus, é a falta de relacionamento, mano. É a falta de você ouvir a voz de Deus e falar assim, pô, isso aqui que tá sendo falado, irmão, não é Bíblia não. Isso aqui não tá sendo biblicamente correto. Sim. Essa forma de liderar, essa forma de conduzir, ou essa palavra que eu recebi, ou essa forma que essa pessoa tá vivendo, pô, mano, isso aqui não é... Então a gente precisa buscar antes de qualquer coisa, mano. A gente com tem que certeza. parar de terceirizar a parada. Porque, mano, o Senhor chama a gente pra ser pastor, missionário, evangelista, profeta, apóstolo. O Senhor chama a gente. Mas se a gente não estiver ouvindo o Senhor, não tem como, mano. Não tem como. Não tem como a gente viver essas paradas. Não tem como, mano. É o principal, é o que ele principal. quer, mano. Ele quer ter Relacionamento, relacionamento, mano. mano. Ele quer ter relacionamento com a gente. E o que a gente faz nem interessa, mano. E João fala isso, né? Eu vim aqui pra ser um com vocês, assim como eu sou um com o Pai. É verdade. É unidade. É unidade. Você é louco, meu ouvido. Eita, mano. bom Meu demais. mano, Ah, tá aí no Brasil, sim. brasileiro Bom demais. de Santo André, Santo André, mano. ABC. Santo André. ABCD? mano. ABC. Só ABC, tá? É. E aí, irmão, o que você tem visto do Brasil, percebido esses 12 dias na Greenhouse, foi? O que você, mano, entendeu do Senhor, assim, desse tempo? E também o que você tem visto de questão missionária no Brasil também. Porque a gente falou Europa, falou África, falou Austrália. Sim. Mas eu sei que você tem um conhecimento aí também sobre missões no Brasil. Sim. Queria que você trouxesse essa realidade aí pra gente. Pô, mano, missão no Brasil, mano. Cara, realmente, desde quando eu tinha ido pra missão, quando eu dei o sim, quando eu comecei a fazer missão, né, em vários lugares do mundo, eu não tinha vindo pro Brasil ainda, mano. Eu não tinha vindo pro Brasil, então já fazia 3 anos que eu não vinha pro Brasil. E, cara, a gente só ouve falar, né? Pô, o Brasilzão realmente tá acontecendo um avivamento. É louco no Brasil. E, cara, tá acontecendo, tem um Descend, os caras lotou 5 estádios aí no Descend, cara, e as pessoas realmente, e no mundo missionário, né, em todas as bases que você vai ao redor do mundo, o brasileiro, ele é muito falado na missão, né, então hoje o Brasil é o segundo país que mais manda missionário no mundo. Só atrás dos Estados Unidos? Só atrás dos Estados Unidos. E o segundo é o Brasil, e, cara, é lindo de ver isso, né? Você vê muito brasileiro, né? Realmente no campo missionário, você vê os movimentos missionários no Brasil crescendo muito. E eu acho que isso é muito importante, mano. É muito importante o que o Brasil tem feito fora do Brasil. O brasileiro realmente se capacitando, aprendendo outra língua e realmente dando passos de fé para encontrar pessoas não alcançadas. Comissão, né? Isso. Cumprindo a grande comissão. Mas também é muito bonito de ver o que tem acontecido aqui no Brasil, mano. E a importância, mano, de fazer missão no Brasil, mano. Sim. Cara, no Brasil. Então, assim, eu realmente senti um direcionamento de Deus enquanto eu tava na Austrália, que era um tempo de eu vir pro Brasil. O Senhor me direcionou, de uma certa forma, pra mim ir pro Dunamis Farm, né? Fazer a escola do Greenhouse, que é uma escola de 12 dias, é uma escola de reforma e avivamento, mano. Então... É um momento de realmente de capacitação, mano. De realmente a gente experimentar realmente do poder de Deus, mano. De realmente, cara, conseguir acessar o sobrenatural, realmente ser ungido
pra um tempo de missão, mano. Pra um tempo de id, mano. Então, Irado. o que eles, mano, realmente eles falavam todos os dias, mano, é aquilo, mano. Cara, por que você veio aqui, mano? O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui, mano? Tá, mano, você quer... Ah, não, eu vim aqui, eu quero buscar, eu quero mais do óleo de Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Pra quê? O que você vai fazer com O isso? que você vai fazer com isso? Então isso era, cara, porque assim, cara, prepara o seu coração, né? Porque é isso que vai te dar a unção. É isso que vai te dar realmente uma capacitação. Não é só uma pessoa orando por você Não que é vai só transferir uma unção. Não, né? não. É o seu coração, mano. É o meu coração de tipo, Senhor, eu tenho vontade realmente de pregar o evangelho, independente de onde for. Eu tenho vontade de realmente fazer uma missão aqui no Brasil. Eu tenho vontade de fazer uma missão aqui fora. Então, realmente, você tem uma visão, você tem um coração ali, e o Senhor, na hora que Ele vê esse coração sincero, Ele vê que realmente você é uma pessoa que Ele pode contar com sim, é aí que Ele fala, não, agora o meu poder vai vir sobre você, mano, porque você não vai sozinho não, você vai comigo, mano. Porque a gente não consegue fazer missão sozinho, Sim, então Ele nos capacita, Ele nos enche do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que faz. Sim. Então, eu acho que aquele momento é realmente pra isso, mano, é pra gente colocar o nosso coração no lugar certo e a gente ser cheio do Espírito Santo e a gente realmente ir, mano. Então, cara, depois ali dos 12 dias, se não me engano, essa escola que eu fui, especificamente, eles mandaram... Foram 13 times. Caraca. E foram 10 países diferentes, mano. Nossa. E tinham 3 times no Brasil, mano. Pô, tinha um time na Ilha do Marajó, tinha um time que eu acho que era uma Marajó, Sertão... E mais um que eu não vou lembrar agora. Mas assim, cara, você vendo assim, ó, realmente a necessidade do Brasil, mano, também. O Brasil é muito grande, né? O Brasil é muito grande, então a gente vê esse contexto, talvez aqui de São Paulo, a gente vê talvez uma igreja em cada esquina. Sim. A gente vê realmente todo mundo na nossa volta, talvez, é cristão, o cara conhece ou é católico ou cresceu a vida inteira na igreja, e a gente perde um pouco dessa sensibilidade que, cara, existe realmente uma missão no Brasil. E essa missão no Brasil, ela tá acontecendo, mano. E às vezes, mano, existe pessoas que não muito longe da gente, que nunca ouviu o evangelho. Mano. Então, se você for começar a olhar em relação a números no Brasil, existe uma grande mesmo população que nunca ouviu o nome de Jesus. Sim. Aqui, mano. Então, a gente aqui vivendo em São Paulo, vendo uma igreja em cada esquina, irmão, a gente não tem noção que existe, mano, milhares de pessoas dentro do nosso país que você vai falar Jesus, a palavra Jesus, eu não vou nem saber o que é. Não sabe realmente o significado da parada, Não né? sabe, mano. E, não tipo, sabe. é muito louco que a gente tava na Austrália, né? Uhum. E a nossa igreja, praticamente, sei lá, 80% era de novo convertido. Brasileiro, mano. Tipo, pessoa que foi pra lá, pra Austrália e conheceu Jesus lá na Austrália. Na Austrália, mano. Tipo, eu nunca tinha escutado falar de Jesus antes, ou, tipo, sabia, tinha Pela questão cultural aquela e tal. coisa de, tipo, pô, não, sei Jesus e tal. Mas não tinha vivido o evangelho de verdade, né, mano? Então, tipo assim, é o que você falou, é muito chave, mano. A gente precisa pregar aqui dentro também, A gente mano. precisa pregar, mano. Não só... E, cara, a gente também entender a necessidade do nosso local, mano. Sim. Do local onde a gente tá. Pô, aqui em São Paulo, mano. Cara, por mais que aparentemente, mano, todo mundo, mano, é cristão. E nos lugares que a gente vai, você vai falar de Jesus, cara, não, mano, eu conheço, tal, eu cresci na igreja. Ou eu sou católico, então a gente realmente precisa, igual eu falei antes, a gente precisa entender a necessidade, realmente pregar esse relacionamento com Deus, que ele é muito importante, mano. Então, mano, meu coração, de uma certa forma, ele se alegra muito de ver esse movimento que tem no Brasil. E, cara, ver o Brasil realmente, mano, sendo um celeiro mesmo de missionário pro mundo, assim, mano. Realmente o Brasil é um lugar que capacita e envia muito. Eu vejo o movimento de missionário no Brasil, isso alegra muito meu coração, mas eu ainda acho que, mano, precisa de mais, mano. Sim. Eu acho que precisa... Pelo número de brasileiro que tem, Pelo número né, de mano? brasileiro, mano, eu acho que realmente é um temor maior que a gente precisa, tá ligado, mano? É a gente realmente, obediência, mano, olhar muito mais pra Cristo com mais seriedade. A gente, cara, realmente levar a nossa igreja local com muita seriedade, as coisas de Deus com muita seriedade, o nosso relacionamento, e a gente ter essa indignação santa no nosso coração de realmente pregar o evangelho, mano. Porque, mano, eu vejo que a gente é radical com muitas coisas nas nossas vidas, né? Tipo, ao decorrer das nossas vidas, assim,
fases das nossas vidas, a gente é muito radical com as paradas, né? Às vezes você quer um trabalho, você quer conquistar uma parada e você, mano, pá, vai com tudo pra cima do bagulho. Estuda lá, mano, de cabeça e tal, mas quando se fala do reino, as pessoas falam assim, eu vou fazer minha parte aqui, né? Tipo, fulano lá vai, o pastor vai, Sim, o missionário sim. vai e tal. Mas nós, como cristãos, nós temos uma missão também, mano. Todo cristão tá comissionado, mano. Sim, Pra pregar o evangelho a toda criatura. com certeza, mano. Todo cristão ir, tipo, às vezes as pessoas condicionam a missão a você ir pra um lugar, né, mano? Tipo assim, não, quando eu for lá pra África, eu vou fazer missão. Mano, seu trabalho é um campo missionário, meu. Com certeza, mano. Sua escola, sua faculdade, aquilo, mano, sua casa é um campo missionário, tá Com ligado? certeza, mano. Então não importa onde a gente estiver, a gente tem que cumprir a grande comissão, verdade, né, mano? E eu queria que você entrasse um pouco nisso de tipo, beleza, mano, o cara talvez não vá viver missão full time, que nem você vive, all-in assim na parada, viver a parada por completo, mas o cara tem um desejo de missão. Tipo, você acha que isso ajuda? Você acha o que você, tipo, tem entendimento disso? Você que é um cara que recebe gente lá quando faz o DTS, como que é em português? A ETED. A ETED. Então, tipo, o que você vê disso, de pessoas que vão lá, passam 3, 6 meses, qual que é a sua visão pra isso? Então, mano, eu acho que assim, todas as pessoas que vão fazer, mano, esses cursos de 6 meses com a gente, não necessariamente todas, ela tem esse chamado missionário full time. De você ser um missionário ali em tempo integral e você realmente viver na missão. E a gente precisa, mais do que qualquer coisa, a gente precisa realmente fazer que as pessoas ela entendam para que o Senhor tem chamado ela. Então, aqui nesses 6 meses você vai estar envolvido num contexto missionário de realmente alcançar o perdido, e a gente vai para países e a gente vai no sentido apostólico, da gente ir realmente e pregar o evangelho para outras tribos, para outras línguas e para as outras nações. Mas a gente precisa entender, irmão, qual é o chamado de cada um, né, mano? Isso é o mais importante de todos, mano. Porque existem pessoas em todos os lugares, mano. Sim. Eu acho que antes disso, mano, por isso que é muito importante a gente também, mano, tentar começar a entender o significado das palavras, mano. Né? O significado das palavras e puxar isso como uma responsabilidade muito grande pra gente, né, mano? Porque, mano, se a gente for pensar, se a gente for pegar no pé da letra, mano, a palavra missionário, mano, ela é uma palavra que ela nem tem na Bíblia. A palavra missionário é uma palavra que ela não tem na Bíblia, mano. Verdade. Então, a palavra missionário, mano, ela é uma palavra que ela vem do latim e ela é uma palavra que ela significa missio. E missionário é como se fosse enviado com uma missão. E a palavra mais próxima que tem a essa palavra missionário na Bíblia é a palavra apóstolo. Que o apóstolo é um enviado com autoridade. Sim. Então, automaticamente, irmão, quando você tá chamando alguém de missionário, essa pessoa, ela é um apóstolo, né? Ela foi feita para esse lugar, ela foi feita para a grande comissão. Então, cara, se a gente é discípulo de Jesus, se a gente entregou a nossa vida para Jesus e a gente é um discípulo, a gente carrega esse... Porque existe a diferença entre você ter um ministério apostólico, né? De você realmente, ter uma parada de avançar e você realmente tomar isso como uma identidade de filho de Deus e de discípulo, e você realmente tomar a grande comissão de ir de pregar o evangelho para todas as nações. E você realmente, cara, tem no seu coração que você precisa achar a esfera da sociedade que você precisa fazer parte, e você precisa pregar o evangelho, mano. Independente do que for, mano. A nossa vida como discípulo de Cristo, mano. Como discípulo de Deus. Porque a gente fala, todo mundo é missionário, e é uma realidade, mano. Todos nós somos missionários, então tudo que a gente faz, a gente precisa fazer com excelência para glorificar o Senhor. E a gente precisa encontrar formas de fazer isso, né, mano? Se você tá numa faculdade, cara, ali... Não tem como não ser o seu campo missionário, mano. Sim. Então você vai falar, nossa, eu vou acabar minha faculdade daqui 3 anos eu vou começar a fazer missão. Mano, você não entendeu nada, mano. Você não entendeu nada, ou na sua escola, ou, né, como você falou, na sua família. E aí você acaba se frustrando, né, mano? Porque você vai esperar um lugar pra você exercer algo, sendo que você já sente que você tá vivendo aquilo. Mano, missionário, irmão, é você tá comissionado
a missão de Cristo. A missão de Cristo, mano. E o que Cristo fez? Foi e pregou, mano. Foi e pregou, mano. Onde ele tava, ele pregava. Então, tipo, eu creio, mano, muito forte que o Senhor tá levantando médicos, professores, Sim, mano, advogados. com certeza, porque esses ambientes também precisam da presença de Deus. Sim. Tipo, mano, a justiça de Deus tem que chegar, o amor de Deus tem que chegar em todos esses lugares, tá ligado? Não só na questão da missão em si, de você fazer um trabalho em um lugar específico, que isso também precisa, mas tem muitos lugares que vai ser, pô, na naturalidade ali da vida ordinária e, pô, você ali vivendo o reino, pessoa, mano, enferma, posso orar por você? Pum, ora. Deus te abençoe, seja curado. Em nome de Jesus, a pessoa é curada, fala, meu Deus, é o reino, pô. É o estilo de vida, mano. É você levar, mano, a sua missão como, mano, um estilo de vida, mano. Porque você tira esse peso, mano, das suas costas, tá ligado? Então eu acho que a partir do momento, mano, quando eu entendi, mano, que a minha missão, mano, é a minha vida no dia a dia, independente de onde eu estiver, independente de onde eu acordar, tá ligado? Pô, mano, acordar na Austrália, ou eu acordar lá na África, ou eu acordar no meio de um vilarejo lá na Ásia, ou eu acordar no Brasil, na hora que meus olhos abrirem e eu começar a seguir meu dia, a minha missão é uma só, mano. O que eu vou fazer é a mesma coisa, mano. Então, quem você vai encontrar ali, quem eu vou encontrar, vai pregar o evangelho. Pra quem eu vou encontrar. Então é isso, mano. É a gente entender que a partir do momento que a gente, mano, abre os nossos olhos, mano, de manhã, mano, a gente tem o nosso tempo com Deus, mano, e a gente realmente vive uma vida com Cristo, mano, já era, mano. Você entendeu tudo, tá ligado? Sim. Então, pra mim, hoje em dia, eu consigo entender realmente a seriedade, a importância daquilo que eu faço como o meu trabalho, de você realmente se preparar por meses pra você alcançar um tipo de pessoa, e eu ter realmente a consciência de, cara, de quando eu tô me preparando, já é uma missão. Sim. Né? Pô, eu vim pro Brasil, tô de férias, vim fazer um curso ali de ativação, pô, vim pra cá. Então, todos os lugares que eu tô passando, o Senhor vai fazendo alguma coisa. Vai fazendo alguma coisa, eu vou conversando com pessoas, eu vou encontrando com amigos, e as coisas vão acontecendo. Então, hoje em dia, eu não tenho mais esse peso nas minhas costas, de tipo, não, pra mim tá bem, pra mim me sentir realizado como missionário, eu preciso, mano, tá na África. Sim. Ou eu preciso tá na Ásia, eu preciso tá pregando com o microfone na mão. Sim. Então, eu acho que a beleza do evangelho é realmente a graça do Senhor me encontrou em relação a isso, e eu carrego isso muito forte no meu coração, mano, de tipo, cara, eu não preciso, de verdade, assim, ir pra lugares. Eu não preciso fazer tudo isso que eu faço, porque eu entendi quem eu sou em Cristo, tá ligado, mano? Olhando pra Ele, vendo tudo do jeito que Ele fez, e eu me encontrando a minha identidade em Cristo, levando esse estilo de vida, mano, de missionário mesmo. Então hoje eu não carrego peso nenhum, independente do que eu tô fazendo, eu entendo, tipo, mano, quem eu sou como filho de Deus, né, mano? O que a gente tem de melhor na nossa vida é Cristo, né, mano? Então, sim, mano. Tava lembrando que ontem a Gabriela foi comigo fazer um trampo lá, a gente foi na casa, a gente viu a situação, a gente ficou triste com a situação que as mulheres viviam. Pô, a gente terminou o trampo e eu e a Gabriela olhou assim e falou, mano, a gente tem que orar por elas, porque tudo que eu posso entregar ali, tá ligado? Eu não posso fazer mais do que isso, mas só de orar por aquelas mulheres, a gente já saiu daquele lugar, as mulheres, mano, muito obrigado e tal. E você fala, mano, eu só orei por elas, tá ligado? Isso, hoje a gente tava lá no açaí, o cara veio ali, pediu um sorvete, e a gente, mano, posso orar por você? O cara desviado e tal. Às vezes a gente acha que cumprir a missão é só quando a gente prega e a pessoa é salva, né? Não, mano. Quando a gente prega e a pessoa aceita Jesus. Mas a gente tá fazendo parte ali, é aquilo que a Paulo fala, né? Alguns vão regar, outros vão plantar e outros vão colher. A gente não sabe a hora de cada um, né? Então às vezes a gente tá ali só regando. E o cara recebeu uma palavra e falou, caraca, ó, tinha que pegar um sorvete, pediu um sorvete, o cara me deu e orou por mim, mano. Que loucura. Tipo, Deus tá agindo de alguma forma. E daqui a um tempo acontece outra coisa. Enfim. Mano. Deus vai fazendo, né, meu irmão? Vai fazendo, mano. E realmente é muito importante, mano. A gente tá nesse lugar de tá com os olhos abertos, mano. Com bala na agulha a qualquer momento. Bala na agulha, está pronto em tempo e fora de tempo, mano. Para o que Deus tem feito. Porque a gente tá nesse lugar, né? O inimigo não consegue tirar o nosso chão, né? Porque imagina se, cara, se eu tivesse realmente com os olhos 100% focado, mano, na missão, assim, de ir, de pregar o evangelho, tipo, só em países de terceiro mundo. Então, no momento que, cara, aconteceu alguma coisa, eu não consigo ir pra missão. Pronto, acabou quem é o João. Acabou meu ministério. Acabou, né, quem eu sou, né, como missionário, que Deus tem me pedido pra fazer.
E Deus não pediu pra, né? Não é só isso que ele tá me Sim, pedindo. sim. Ele tá. Não tá me dando só o chamado, ele tá me dando o coração missionário. Então isso que é o mais importante, a gente entender realmente esse coração missionário. E a gente pedir pra Deus, mano, esse coração missionário, né? Sim. A gente ter esse coração, mano, de apóstolo mesmo, assim, mano. De, cara, de acordar e aquele dia ele ser pra honra e glória de Deus, independente do que você for fazer, mano. Se for, cara, se você também passar o dia inteiro e, cara, você for trabalhar, mano, que você faça isso também, mano, com excelência, você sendo um exemplo de cristão, que isso prega muito também, mano. E, mano, glória a Deus por isso, e é o jeito que eu tento viver minha vida também, mano. É isso. Não é só pregando, mas, né, talvez com o microfone na mão, ou pregando em tribos, em vilarejos, mas eu realmente sendo, mano. Eu sendo cristão. Que 90, sei lá, 80% da nossa vida vai ser fora de holofote, microfone mais, né, e tal. mano? É pouquíssimo tempo da nossa vida que a gente tá na frente de uma câmera ou com o microfone na mão. Então, o que vai dizer mesmo quem a gente é esse tempo que a gente tá na vida ordinária, né, mano? Ordinário, mano. Muito importante, mano. Meu irmão, você é louco. Você é louco. Satisfa. Muito obrigado, meu Obrigado parceiro. você pelo Você é convite, louco. irmão. Obrigado Satisfação demais. total. Sua vida me inspira, você sabe Amém, disso. Você também, mano. Você é uma referência pra mim aí de Amém, evangelho. Eu vejo muito Jesus na sua vida. Amém, irmão. Pra E você, ser. ó, que quer ver um homem de Deus, um missionário que vive o reino. Esse cara aí, acompanha ele na rede social. Se você sentir no seu coração, abençoe a vida dele, porque ele é missionário full time, irmão. Ele vive disso, ele vive do reino. Ele vive de pessoas abençoando a vida dele, porque o Senhor toca no coração das pessoas. Então, se você sentir no seu coração, entra aí na rede social dele, abençoa a vida dele. Eu tenho certeza que você vai estar semeando num lugar que vai frutificar muito. Amém, irmão. Fechou, meu irmão? Obrigado. Glória de Jesus. Tamo junto. Amém, mano. Nós estamos juntos. Não esquece de compartilhar, mandar pros seus amigos, curtir, comentar o que você achou, porque, ó, o Senhor tá fazendo muitas coisas, meus irmãos. E você pode fazer parte disso compartilhando, mandando pra uma pessoa que tem desejo de viver o reino, viver missão, ou precisa ouvir essa mensagem. Então é isso, ficamos por aqui. Tamo junto e é nóis. É nóis.